Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e a gente sabe que nessa semana o que mais chamou a atenção do mercado foi exatamente a reunião do Copom e aquela ducha de água fria que acabou sendo uma surpresa para muitos analistas, muitas corretoras, muitos bancos, muitos investidores, mas não para você que acompanha a gente aqui. Eu sempre estava ali um pouquinho mais pessimista, estava tentando avaliar o comunicado ao longo do tempo e via que o Banco Central, o Copom, não estavam tão inclinados a baixar as taxas de juros tão rápido assim. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre esses impactos que podem acontecer na tua vida e na tua vida de investidor com os teus investimentos. Mas antes eu peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, o vídeo de hoje com certeza vai ser muito interessante, vocês vão gostar, porque eu vou falar sobre 6 ou 7 pontos aqui que o Copom ele trouxe aqui de diferença nesse comunicado em relação ao comunicado da semana do mês passado. E eu vou fazer uma imersão de análise fundamentalista nessa semana, nos dias 26, 27 e 29 de junho. E no dia 27 e 29 de junho, a gente vai falar sobre duas empresas que vocês decidiram, que é a Tupi e a Cosan. A gente vai fazer uma análise completa, incluindo precificação com recomendação, se sim ou se não para essas duas empresas. Mas a aula do dia 26, ela vai mostrar como as empresas que a gente tem, elas são impactadas ou não por variações de macroeconomia, né? Por que que a gente às vezes tem empresas que estão melhorando o resultado, mas o preço da ação não sobe? Às vezes isso está relacionado ao cenário macroeconômico. Assim como em um cenário de queda de juros, às vezes tem aquela empresa que só piora o resultado e a gente vê a ação subindo para caramba. Isso aconteceu nos últimos 2 meses. Então não deixe de se inscrever gratuitamente ali embaixo no link. Por quê? Porque se você não tiver inscrito, você não vai conseguir assistir às aulas. Vamos colocar aqui as aulas em links escondidos. Então, quem tiver ali vai receber o link, seja no e-mail, seja dentro do grupo do Telegram, para poder aproveitar toda essa imersão gratuita. A gente vai estar aqui fazendo todo esse trabalho especial para vocês. E a única coisa que vocês precisam fazer é clicar ali embaixo e se inscrever. Bom, vamos passar agora para o nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre o comunicado do Copom, em que ele manteve aqui a taxa Selic em 13,75% ao ano no dia 21 de junho de 2023. Acho que a manutenção da taxa não era uma surpresa para ninguém, inclusive entre 122 analistas, corretoras, bancos, consultorias que foram entrevistadas, 120 disseram que iria manter e só 2 acreditavam que iria ter uma queda de juros já agora, nesse mês de junho. Então, isso não é um ponto. Isso aí já era mais ou menos uma certeza que o Copom iria manter a taxa Selic, e eu trouxe esses números na semana passada também, quando a gente fez o vídeo aqui de macroeconomia do canal no sábado. Bom, vamos começar aqui com o primeiro ponto que eu acho que é importante, tá? Logo no primeiro parágrafo, você vai ver que nesse relatório aqui, ó, de 3 de maio, ele só escreve: o ambiente externo se mantém adverso. E agora ele bota: o ambiente externo se mantém adverso, ainda que com revisões positivas para o crescimento do ano. Então, o Banco Central, né, o Copom, ele percebe que o cenário externo ele está melhor do que estava em maio. Isso é muito positivo para a economia brasileira, que é uma economia que depende bastante de exportação, né? Uma exportação maior pode fazer com que a arrecadação do governo fique maior, e aí a arrecadação do governo ficando maior, fica mais fácil você cumprir a meta de resultado primário, mesmo que tenha, por exemplo, mais gastos. Então, essa expectativa positiva de crescimento, por um lado, é bom. Por outro lado, pode ser ruim porque vai necessitar de mais juros para conseguir reduzir
a inflação, isso nos países globais. Tá? Então, ele chega a citar ali os dois problemas, né, que pode ser bom ou pode ser ruim, mas é interessante a gente ver que ele coloca que existem revisões positivas para o crescimento desse ano, e a gente tem visto muito, né, matérias falando sobre uma possível recessão nos Estados Unidos e coisas do gênero. Você vê aqui que o Copom ele coloca que as revisões estão mais positivas para crescimento fora do Brasil. Esse foi um comunicado que trouxe muito mais conteúdo interno do Brasil, do mercado doméstico, do que do mercado internacional. Então agora todos os outros pontos, se eu não me engano, são todos sobre o mercado doméstico. Mas eu quis enfatizar em primeiro lugar esse do mercado externo, porque eu acho que é importante também. O Brasil não é uma ilha, ele não é um oásis no mundo, né? Ele o tempo todo ele está se conectando, ele está se coligando. A economia global estando bem é mais fácil para o Brasil conseguir caminhar bem também. Bom, aí a gente passa para o nosso segundo ponto, tá? Que é o seguinte. Ele fala assim: não obstante o arrefecimento recente dos índices de inflação cheia ao consumidor, e aqui eu quero enfatizar muito a palavra cheia, e vocês vão entender porque eu quero enfatizar essa palavra cheia, porque cheia significa preços administrados mais preços livres, tá? Então vocês vão ver que depois, em um outro ponto, o Copom ele deixa muito claro assim: não adianta baixar o preço da gasolina ou da energia na marra. Isso não vai mudar a nossa visão sobre a inflação. É mais ou menos isso que ele chega e coloca aqui nessa coisa da inflação cheia. Quer dizer, teve um arrefecimento recente dos índices da inflação cheia? Cara, não importa a mínima, porque grande parte disso foi queda de combustível. Isso não tem nada a ver com o mercado doméstico. A queda ou a alta do combustível não são influenciados pelo juro brasileiro. É isso que ele quis mostrar nessa coisa da cheia. Mas eu quero ainda continuar, porque ele explica e, graças a Deus, o Copom começou a explicar bem as coisas que ele fazia. Essa foi uma crítica minha há umas 4 ou 5 reuniões atrás. E isso aqui, ele fala, ó, antecipa-se uma elevação da inflação acumulada em 12 meses aqui, ó. Não consegui marcar, mas é essa parte aqui. Então ele já está contratando que vai ter uma elevação de inflação. E isso aqui para mim, vocês lembram que eu falei que queda de juro era reunião de novembro e dezembro. Com os bons números que apareceram, eu falei que poderia ser em setembro ou novembro, né? O mercado estava querendo que fosse em agosto, algumas pessoas em junho. Por que não vai cair em setembro, até setembro? Porque a gente teve 3 meses de deflação no ano passado, em que precisa sair isso da conta. Porque aí a inflação ela deixa de ficar errada, vamos dizer assim. Né? Você tem 2,3% de inflação de 3 meses, julho, agosto e setembro do ano passado, que ainda estão na conta e estão pesando para baixo. Então hoje, quando você pega a inflação e fala assim, nos últimos 12 meses é 3,9, mas você tem 3 meses que são deflação. Então no fundo ali, né, você talvez esteja com 6,2, 6,1, então quer dizer, está muito acima da inflação. A gente ainda vai ver que essa inflação de curto prazo não faz tanta diferença, mas eu quis enfocar isso aqui também, que ele já sabe que a inflação acumulada em 12 meses vai subir ao longo do segundo semestre. O mercado inteiro sabe, mas infelizmente parece que fecharam os olhos com relação a isso. Ademais, diversas medidas de inflação subjacente seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. A meta para a inflação esse ano é 3,25%. Tá? Não adianta puxar para baixo por causa de petróleo ou por causa de outras coisas. Tá? Eles vão olhar ali índice de serviços, índice de varejo, índice de comércio, índice da própria indústria. Se isso tudo tiver com inflação acima da meta, essa dispersão tiver grande, não adianta. Eles não vão baixar a taxa na marra porque está tendo pressão. O Banco Central hoje é independente
no Brasil. Tá? Então esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. A inflação está baixa porque tem 2, 3 meses ali de deflação. Nos próximos 12 meses ela vai subir. A gente tem vários índices de inflação menores do que o IPCA, que compõem o IPCA, que estão com valores muito acima e que estão com perspectivas de inflação muito altas. Tá? Então é o que eu fiz um vídeo lá atrás falando que a inflação do Brasil era de demanda. O pessoal bateu em cima de mim, está aqui o Copom confirmando essa informação, que a gente não tem uma inflação de custo, a gente tem uma inflação de demanda, inclusive até representantes do governo já pararam de falar essa bobagem. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, as projeções de inflação do Copom em seu cenário de referência situam-se em 5% em 2023 e 3,4% em 2024. Tá? É importante a gente citar o seguinte: a meta de inflação para 2024 é 3%, tá? Então, e esse ano é 3,25%. Ele não está olhando mais esse ano, então eu não vou usar esse ano. Então, quer dizer, ainda está acima da meta. Agora, ele fala do cenário dele de referência, então é importante a gente dar uma olhada no que é o cenário de referência, isso está lá no final. Né? O cenário de referência do Copom, a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus. Então, quer dizer, imagina uma taxa de juros, se eu não me engano, de 10% no final do ano que vem, ou 9%. E a taxa de câmbio parte de 4,85%, quer dizer, menor ainda do que o Boletim Focus. Tá? Então, e ainda fala sobre o preço do petróleo também, que segue aproximadamente a curva futura pelos próximos 6 meses e depois passa a aumentar 2% ao ano. Então, assim, a gente tem uma taxa que ainda está maior de inflação baseado no Boletim Focus. Então, a gente ainda deve ter quedas de juros menores do que a esperada pelo Boletim Focus. Por quê? Porque senão ele poderia descer exatamente igual ao Boletim Focus. Então, as expectativas estão mais eufóricas do que a realidade. É mais ou menos isso que eles querem dizer. Agora, quando a gente compara com o outro ano aqui, a gente vai ver que no cenário de referência situava em 3,6 em 2024. Então melhorou de 3,6 para 3,4. Essa é uma boa notícia. Agora, melhorou muito por causa de preços administrados. Antes era 10,8 em 2023, que não importa para gente, e era 5,2 em 2024. E agora é 4,6 em 2024. Ou seja, o que melhorou de inflação para o ano que vem veio de preços administrados. Agora, por outro lado, se 4,6 é preços administrados, talvez, né, os preços livres eles estejam na meta de 3%. Isso também precisa ser dito. E esse, para mim, é um contrassenso que existe dentro do próprio relatório aqui, do comunicado. Então, valeria a pena que talvez da próxima vez o Copom conseguisse explicar um pouco melhor essa situação, né? Porque os preços livres devem estar dentro da meta para 2024. E se nas outras partes ele chega e fala que ainda existem índices de inflação mais alto e ele, né, não está olhando tanto os preços administrados, por que não poderia cair juros também mais rápido? Então é um certo contrassenso que valeria a pena. Então esse é o terceiro ponto. Por um lado, ainda acima da meta, por outro lado, bons números porque estão melhorando ao longo do tempo, então a gente está no caminho para conseguir uma queda de juros. Agora, vamos para o quarto ponto aqui. Tem a ver com essa palavra aqui, residual. Incerteza residual sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado no Congresso. Tá? E foi engraçado, porque o comunicado dia 1º de junho saiu no mesmo dia que estava sendo votada na Câmara. Na Câmara, no Senado, desculpa, que estava sendo votado no Senado o arcabouço fiscal. Né? E nesse mesmo dia saiu ali que iriam abrir mais 3 exceções. Eu não lembro agora de cabeça. Uma delas é que os gastos com Fundeb não iriam entrar na conta do arcabouço. As outras 2 eu não lembro. Então, até por causa disso, vai ter que voltar para a Câmara agora para ser aprovada essas alterações. E aí,
né, a gente já percebe aí que já teve mais um aumentinho de gasto que não vai estar dentro do arcabouço. Então, é sobre isso que ele estava falando, o Copom, e com certeza pegou mal esse aumento de gastos dentro do arcabouço, logo depois do comunicado, e isso é que ele queria falar sobre incerteza residual. No outro ano, né, no outro mês, desculpa, em maio, ele falava que a incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional de forma mais relevante para a condução, seus impactos sobre as expectativas para trajetórias de dívida pública e da inflação. Então, quer dizer, ele muda de incerteza para uma incerteza residual. Afinal, já tinha passado em uma das duas casas e já ia ser votada na outra casa com grande chance de aprovação. Mas tiveram essas mudanças. É isso que ele queria falar com incerteza residual. Na minha visão, melhorou, né, esse ponto, porque era uma incerteza maior e agora é uma incerteza residual. Logo, tem aí outro ponto de melhora. Aí eu vou passar para o quinto ponto aqui, né, que é o seguinte, que eu até dei uma pulada. Naquele anterior, eles mostram que em cenário alternativo, no qual a taxa Selic é mantida constante ao longo de todo o horizonte, as projeções de inflação situam-se em 5,7% para 2023 e 2,9% para 2024. O que significa isso? Significa que se a taxa Selic ficasse 13,75% até o final de 2024, essas seriam as inflações que o Brasil teria. E agora, eles suprimiram isso. Você vê que não tem mais nada depois. E isso é muitíssimo positivo. Isso aqui é muito bom. Talvez seja uma das melhores partes. A supressão talvez seja a segunda melhor parte. A supressão desse parágrafo. Por quê? Porque mostra que antes o Copom tinha a possibilidade de manter a Selic até o final de 2024. Ele olhava isso. Talvez não conseguisse porque a inflação já estava 2,9 esperada e é abaixo da meta. Então talvez caísse só lá no final de 2024. Agora não. Como eles suprimiram isso, é como se ele aceitasse que a Selic não vai ficar 13,75 ao longo de todo o período. Então isso é muito positivo, né? Esse é o quinto ponto. Na verdade seria o quarto, eu acabei invertendo aquele do Congresso sem querer. Aí a gente passa, né, para o sexto ponto, que ele fala bastante sobre essa questão da inflação desancorada. Né? O que é inflação desancorada? Não adianta você fazer um bonito, né, e conseguir fazer a inflação ir para a meta em 2023 e 2024, ferrando o futuro do Brasil. Né? Não adianta fazer isso. Né? A melhor analogia é com o time de futebol que gasta os tubos para montar um super time, é campeão por 2 ou 3 anos e depois ele vai para a terceira divisão porque ele está enxotado de dívida. Não adianta fazer esse tipo de coisa. Tá? Você precisa não apenas fazer a desinflação, né, que é trazer a inflação para a meta, quanto ancorar no futuro. Tá? Agora, ele muda os adjetivos aqui também. Agora ele fala que segue demandando cautela e parcimônia. Lá atrás, se eu não me engano, ele falava de se tornar vigilante. Tá? Aqui, ó, segue vigilante. Então ele muda essa palavra e, cara, eu aqui eu não tenho certeza, mas eu acredito que vigilante é uma palavra pior do que cautela e parcimônia. Então eu acredito que melhorou também aqui o balanço de risco que eles enxergam. Tá? Até por causa do restante do comunicado. Então eu acredito que eles quiseram mostrar que cautela e parcimônia é algo melhor do que vigilante. Vigilante seria pior nesse caso. Tá? E aí eu vou para o sétimo aqui, que é o seguinte. O sétimo é esse daqui, que é para mim o mais importante, que eu inclusive esqueci de realçar aqui, mas já está aqui. Que é o seguinte, a supressão dessa frase aqui. O Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra
como o esperado, tá? Então você vai ver aqui, ó, que ele tira esse parágrafo. Então, olha só quanta coisa. Esse aqui para mim é o mais importante junto com aquele outro, né? Esse é o mais e aquele outro segundo pior. Segundo melhor. Então quer dizer, agora o Copom não acredita mais que vai precisar aumentar juros, que é muito diferente do que o mercado imaginava. Ah, ele vai cair juro agora. Não é isso. Ele não vai mais aumentar juro, tá? Pelo menos pelo que tem aqui escrito. Segunda coisa, o juro não vai ficar 13,75 até 2024. Esses dois são os melhores de todos. Quer dizer, você já tira o risco de aumentar e você já tira o risco de ficar 13,75 até 2024. Eu sei que, baseado nas notícias que aparecem, parece loucura falar isso que eu estou falando. Mas analisando o comunicado, é isso que eles estão dizendo. Tá? E por isso que eu sempre fui mais pessimista e sempre botei mais para frente, né? E mas agora, ele suprimiu isso, mas ele colocou algo novo, que é esse sétimo ponto, né? Que é tudo junto. Ele relembra que os passos futuros da política monetária, ou seja, os juros, né? A queda dos juros, dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, que é o que eu tenho falado o tempo inteiro. Vocês, quando me veem fazer análise, vocês viram nos vídeos anteriores, toda segunda-feira a gente está no fechamento de mercado aqui no canal. Eu olho 2025 e 2026, porque a ancoragem de inflação é isso. É você conseguir em 2025, 2026, você ter a inflação vindo para 3%. E hoje elas estão em 3,8%. Então, esse tipo de coisa é que é importante que o Copom vai olhar. E essa inflação que está 3,8%, ela não vai vir para 3% na ancoragem em 2 meses até agosto. Não vai. Tá? E não deve vir em 3 meses até setembro, embora aí eu já tenha alguma dúvida. Por isso que eu falo, hoje em dia não é mais de novembro a dezembro. Melhorou o balanço de riscos. Mas melhorou para setembro e mais provavelmente em novembro. Porque aí também a gente tem uma visão mais clara. Acaba os 3 meses que tem ali de deflação do ano passado, que foi aquele período que saiu o ICMS, né, do combustível, da energia elétrica, do não sei o quê, e alguma coisa já está sendo colocada de volta. Então, o cenário, como a gente pode ver, né, ainda demanda uma cautela, uma parcimônia, para falar nas mesmas palavras do Copom. Juro para cair em agosto, acho que foi uma ducha de água fria, por isso que na quinta amanheceu em queda a bolsa. Por outro lado, eu acredito que o mercado está comprando muito a questão do Brasil estar bem no cenário mundial. Então, acredito que logo vai voltar a euforia, vai voltar as análises dizendo que vai baixar o juro em agosto, mas não vai baixar o juro em agosto. Tá? Teria que melhorar muito toda essa dinâmica. E o Banco Central está sendo um contrapeso, infelizmente. O governo está querendo gastar muito. O Banco Central sabe que se o governo gastar muito, você vai acabar tendo um problema fiscal, você vai ter um aumento de dívida. Então, o que ele faz? Ele precisa fazer o contrapeso, ele precisa deixar o juro mais alto, para a economia não crescer tão rápido assim. Para a inflação poder ir para baixo, porque na hora que o governo gasta muito, ele está girando a economia, e girando a economia ele eleva a inflação. Então, tem aí todo uma forma de você balancear isso. Né? Claro que se tivesse um governo que tivesse preocupado também em reduzir gastos, né, provavelmente a gente já teria uma perspectiva de queda, ou talvez a gente já tivesse tido uma queda. Porque aí a inflação para 2025, 2026 já estaria mais próxima de 3%. É esse que é o grande ponto. Não adianta ficar nessa queda de braço. Né? Tanto o governo quanto o Banco Central, os dois estão a favor do Brasil. Só que um acredita que vai conseguir de um jeito, o outro acredita que vai conseguir de outro. E aí um precisa ser o contrapeso do outro. E aí esse processo de desinflação futura, ele acaba custando mais caro, ou seja, o juro precisa ficar alto por mais tempo. É mais ou menos por aí que eles acabam falando aqui no comunicado. Tá? Enfim, esses são os 7 pontos que eu queria aproveitar e trazer para vocês.
Volto a dizer que eu não gostei só daquela parte que ficou meio, né, contrassenso. Como é que a meta, como é que a inflação esperada está em 3,4, preço administrado está em 4,6, logo os livres devem estar próximos da meta. Então não faria sentido algumas outras colocações aqui do Copom. Tomara que no próximo eles já expliquem um pouco melhor essa situação. Mas é um comunicado bom. O Copom mostrando muita sobriedade, muita inteligência na condução dessa política monetária. A gente está começando a ver como é importante ter um Banco Central que é independente do Poder Executivo. E, enfim, né, agora aguardar a queda de juro. Aumentou a probabilidade de cair de cair os juros, né? Que antes tinha a probabilidade, inclusive, de não cair os juros. Agora a gente já viu que a alta não deve acontecer mais. Então foi um comunicado bem positivo, pelo menos para a minha avaliação. Tanto que a minha premissa anterior, que era entre novembro e dezembro a queda, melhorou para setembro e novembro, diferente do que o mercado imaginava, né? Mas eu melhorei um pouquinho a minha percepção depois desse comunicado. Eu quero aproveitar para lembrar para vocês aquilo que eu lembrei no início da live, que é sobre a imersão de análise fundamentalista, 3 lives gratuitas ao vivo aqui no canal do YouTube, só para quem tiver inscrito no link da descrição. A gente vai falar no dia 26 sobre essa questão de ciclos econômicos, como ela afeta os teus investimentos, como ela afeta as ações da Bolsa. Vamos falar no dia 27 sobre a análise de Tupi, foi a segunda ação mais votada, e na quinta-feira, dia 29, a análise da Cosan, que foi a ação mais votada. E se prepara que a aula da Cosan deve demorar bastante, afinal, ela tem várias empresas controladas dela e a gente vai ter que falar um pouquinho, pelo menos, sobre cada uma delas. No final dessas análises, a gente vai ter precificação desses ativos, vamos mostrar um pouquinho de como é esse racional que está por trás da mente do analista. Eu espero que vocês gostem muito, espero que vocês se inscrevam no link, espero que vocês estejam aqui comigo nessa imersão de análise fundamentalista segunda, terça e quinta-feira. Abraços, bons investimentos, nunca se esqueça que construir leva tempo, tá bom? Até a próxima.